Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre dimensionamento de vigas de concreto armado. Vamos estudar um pouco essa primeira aula sobre flexão simples. Bem, vigas são elementos lineares em que geralmente o esforço de dimensionamento preponderante é a flexão, né? E das dimensões ela vai ter sempre como um elemento linear, né? Ela vai ter uma dimensão que se sobressai com relação às outras, que nesse caso é o comprimento. O comprimento da viga geralmente é bem superior em relação à sua largura e à sua altura. Com relação ao comportamento, né, resistente das vigas, vamos falar um pouco a respeito dos seus estádios, né? Quando uma viga ela é solicitada, como exemplo, como essa, aqui nós temos uma viga biapoiada, né, de comprimento L, ela está solicitada por duas cargas pontuais, P, que vai gerar o diagrama de momento fletor, né, um momento fletor positivo, e o seguinte diagrama de esforço cortante, né, onde nós não temos esforço cortante entre as duas cargas pontuais. Isso aqui é o que nós chamamos de flexão pura, né, quando não existe esforço cortante. Bem, e quando essas cargas começam a atuar, né, na viga, dentro da sua seção transversal vão se desenvolver esforços de tração e esforços de compressão, né? A força de tração ela vai seguir essa linha, né, o trajeto dessa linha contínua, né, como vocês podem ver, e perpendicular, né, aos esforços de tração dentro da viga, nós vamos ter esforços de compressão, né? Então, quando uma viga ela é submetida a um esforço e ela é flexionada, né, dentro da sua seção transversal vão se desenvolver esforços de tração e esforços de compressão. E à medida que ela é submetida, né, a esses carregamentos, ela vai passando do estágio 1, que é o estágio onde a viga não apresenta fissuras, ou seja, a força de tração resistente do concreto ainda não foi superada e por isso o material ainda está trabalhando conforme a lei de Hooke, né? Está trabalhando ainda dentro do seu limite elástico. E aqui na seção B, como nós podemos ver, o concreto já fissurou, então ele passou do estágio 1 para o estágio 2, né? A parte inferior da viga ela já não conta com o esforço, já não conta com a resistência à tração do concreto, como nós podemos ver. Apenas as barras de aço estão contribuindo com a sua resistência. Vamos falar aqui rapidamente sobre domínio de deformação, né, que são regiões com possíveis deformações e limites para a ruptura dos materiais. No caso de vigas de concreto armado, nós teremos elas deverão ser dimensionadas para trabalhar entre os domínios 2 e 3, né? Não é aceitável que ela trabalhe no domínio de deformação 4. Aqui nós temos o domínio de deformação 2, né? A parte de cima nós temos o encurtamento máximo do concreto, das fibras do concreto, que vai de 0 a 3,5 por mil. E aqui na parte inferior nós temos o concreto, o aço trabalhando no seu limite de escoamento, né?
que é de 10%. O domínio de deformação 3, nós temos o concreto trabalhando no seu limite de encurtamento, de 3,5 por 1000, né? E podemos ter as armaduras trabalhando entre o início do escoamento, né, chamado de epsilon YD, até o limite de 10 por 1000. E temos o domínio de deformação 4, né, onde o concreto vai estar no seu limite de encurtamento de 3,5 por 1000, e teremos as armaduras trabalhando entre 0, ou seja, as armaduras não vão estar sendo solicitadas, não vão estar sendo deformadas até o limite do início do escoamento, né? Mas como foi dito, o domínio de deformação 4, ele não pode ser utilizado no dimensionamento de vigas, apenas o 2, o domínio 2, e preferencialmente nós vamos dimensionar as vigas dentro do domínio de deformação 3, aproveitando assim a máxima resistência do concreto de 3,5 por 1000 e de preferência a máxima resistência do aço. Assim nós estaremos trabalhando no limite dos dois materiais. As vigas, a sua geometria, né, e o seu dimensionamento, ele depende de vários fatores, né? Primeiramente, do vão a ser vencido, né? Nós temos aqui como exemplo o vão dessa viga que está vencendo aqui o vão da varanda. Temos também o carregamento influenciando no dimensionamento da viga, que são as cargas que são lançadas nessa viga. A resistência do concreto influencia no dimensionamento, assim como também a resistência do aço, né? A flecha ou a deformação também é uma variável que vai influenciar no dimensionamento da viga. Compatibilização com alvenarias, né? Geralmente, quando se vai determinar a largura das vigas, procura-se compatibilizar a largura da viga com a largura do elemento de alvenaria que está sendo utilizado, de forma que a viga ela fique embutida nessa alvenaria. E assim o elemento estrutural não fique aparente após o acabamento, né? Temos aqui também outra questão que vai influenciar nas dimensões e dimensionamento da viga, que é a questão de modulação, né? É um padrão. Geralmente determina-se dimensões padronizadas para se trabalhar, com o objetivo de tirar o melhor aproveitamento das formas, né? E também ter um ganho de produtividade dentro do canteiro de obras. Se em um pavimento padrão, né, um pavimento tipo de um prédio como esse, nós tivermos vários tipos de viga, vários tamanhos diferentes de viga, nós teremos uma maior dificuldade de execução, bem como um maior consumo de formas, né? Então, geralmente, se modula, né, o tamanho das vigas, se padroniza, geralmente de 2 a no máximo 3 tamanhos diferentes, no máximo, de vigas por pavimento, seria o ideal. E temos também que observar as dimensões mínimas que são preconizadas pela norma de concreto 6118, né? No seu item 13.2.2 é estabelecido que a seção transversal das vigas não pode apresentar largura inferior a 12 centímetros e das vigas parede não pode ser menor que 15 centímetros. Esses limites para a viga, respeitando-se um limite absoluto de 10. Então,
Em casos excepcionais, nós podemos trabalhar com vigas de até 10 centímetros de largura. Obviamente que nós precisamos respeitar algumas condições, como por exemplo, alojamento das armaduras e suas interferências com a armadura de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e cobrimentos estabelecidos pela norma. Então, se utilizarmos uma viga com largura de 10 centímetros, nós precisamos observar se esses 10 centímetros é suficiente para atender aos cobrimentos mínimos de concreto e se é suficiente para alojar as armaduras com condições de fazer um bom lançamento e vibração do concreto. Então, a largura deve ser observada mediante esses critérios estabelecidos. Teremos também os carregamentos, né, que vão influenciar no dimensionamento das vigas. A primeira carga observada no dimensionamento da viga é o seu peso próprio, né? A carga de paredes, quando nós temos paredes lançadas sobre vigas, observe que nessas vigas de borda desse edifício nós temos alvenarias lançadas diretamente sobre as vigas, que estão contribuindo para o carregamento das vigas. Aqui, por exemplo, essa viga nós não temos carga de alvenaria, diferente das duas anteriormente apresentadas. Cargas de lajes, né? Observe que nessa viga, por exemplo, ela está recebendo o carregamento dessa laje. Então, nós teremos a reação das lajes nas vigas influenciando em seu dimensionamento. Temos também cargas de vigas apoiadas em vigas. Aqui nós temos também um exemplo. Observe que aqui nós temos uma viga e essa viga está sendo apoiada sobre ela, né? Observe que a viga não está apoiada diretamente no pilar, está sendo apoiada sobre a viga. Mais um exemplo, né, de apoio de viga sobre viga, né, um apoio indireto. Observe que nós temos duas vigas se cruzando e uma está servindo de apoio para outra. Então, o carregamento de uma viga está sendo lançado em uma segunda viga. Temos também, quando é o caso, cargas de pilares, né, lançadas em vigas, que nós chamamos de vigas de transição. Observe que aqui o pilar 2 ele está lançando sua carga, ele está sendo apoiado na viga 1, né? Então a carga desse pilar tem que ser observada no dimensionamento dessa viga. Não é objetivo dessa aula tratar sobre esse levantamento de cargas, é só informações preliminares para que a gente esteja alinhado. Temos algumas hipóteses básicas, né, para a utilização dessa metodologia de cálculo das armaduras longitudinais. As hipóteses são válidas para elementos lineares sujeitos a solicitações normais no estado limite último, né? As vigas vão ser dimensionadas ao estado limite último, que possibilitam estabelecer critérios para a determinação dos esforços resistentes de elementos como vigas, pilares e tirantes. Então, quais são essas hipóteses? As seções transversais, elas permanecem planas após a deformação. Então, nós teremos uma distribuição linear das deformações na seção. Nós vamos ver isso um pouquinho melhor lá na frente. A deformação de cada barra de aço é a mesma do concreto em seu entorno. Então, nós temos como hipótese, né, que há boa aderência entre o concreto e as barras de aço e que as suas deformações são iguais. Temos também que no estado limite último despreza-se obrigatoriamente a resistência do concreto à tração, como o exemplo que nós vimos do estádio 2, né, da viga. Nós vimos que no estádio 2 a resistência à tração do concreto já foi superada, né, já houve a
abertura de fissuras, então somente o aço empregado vai estar resistindo aos esforços de tração. O LU é caracterizado segundo domínios de deformação. O alongamento máximo permitido ao longo da armadura de tração é de 10 por mil, a fim de prevenir deformações plásticas excessivas, né? O aço ele não vai romper após deformar da ordem de 10 por mil, mas estabeleceu-se como limite 10 por mil, a fim de evitar grandes aberturas de fissuras no concreto. A tensão às armaduras deve ser obtida conforme o diagrama tensão-deformação de cálculo do aço. A distribuição de tensões de compressão no concreto é feita de acordo com o diagrama tensão-deformação parábola-retângulo, com tensão máxima σcd. Esse diagrama pode ser substituído por um retangular simplificado com profundidade y igual a 0,8x para concretos do grupo 1 de FCK igual ou inferior a 50 MPa. Mas vamos ver melhor a explicação desse item à frente. No caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir da linha neutra em direção à borda comprimida, a tensão máxima do concreto σcd será igual a 0,85 FCD. Então aqui nós estamos vendo o comportamento de uma viga submetida a esforço de flexão, né? Aqui nós temos a altura H da viga, temos o seu LN, que é a linha neutra, cortando a sua seção transversal. A profundidade da linha neutra vai ser chamada de X, que é a altura, a distância entre a linha neutra até a fibra mais comprimida do concreto. Nesse exemplo, nós temos uma viga com carregamento vertical, né, com a direção das cargas de cima para baixo, com momento fletor positivo abaixo. Então, abaixo da linha neutra, nós teremos esforços de tração, e acima da linha neutra nós teremos esforços de compressão na viga. Nós teremos aqui o σcd, que é a resistência do concreto, do material concreto. Como nós falamos, a seção comprimida, ela vai trabalhar, né, ela vai resistir seguindo um diagrama parábola-retângulo. Então essa área do concreto ela vai estar resistindo ao esforço de compressão imposto a essa viga. E para facilitar o cálculo dessa área, convencionou-se que nós podemos substituí-la por um retângulo com altura de 0,8x, ou seja, de 80% da altura, né, 80% da profundidade da linha neutra, desprezando-se os 20%. As vigas, elas podem ter qualquer forma geométrica, né, mas na maioria dos casos práticos, sua seção é retangular. Viga com armadura simples, a seção transversal necessita apenas de uma armadura longitudinal resistente tracionada. No entanto, por questões construtivas, são colocadas barras longitudinais também na região comprimida, para facilitar a amarração dos estribos, né, o que nós chamamos de armadura porta-estribo. E as tensões de compressão são resistidas apenas pelo concreto, né? Então, resumindo, o comportamento resistente da viga retangular com armadura simples, nós teremos o concreto resistindo aos esforços de compressão e a armadura de aço resistindo aos esforços de tração, desprezando-se totalmente a resistência do concreto à tração.